Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, nós sabemos, que o nosso pastor está de férias, então nós estamos gratos pela presença aqui para poder ajudar, como igreja que somos, ajudar na continuidade da adoração ao Senhor. Culto não para, adoração não para, não é verdade? Então nós vamos juntos continuar em todas as nossas programações. Aproveito para estar avisando, todas as programações acontecerão, apenas aquela que na quarta-feira, que é o pastor quem faz, não haverá. Mas na quinta-feira nós temos o culto presencial, nós tivemos já na quinta-feira passada, teremos também o culto online, caso não tenhamos problema como estamos tendo agora, mas às 19h30, hoje culto 19 horas, domingo às 19 horas à noite. Então nós estamos todos convidados a continuar a adorar ao Senhor aqui como comunidade, como igreja, ok? Vamos combinar assim, estaremos todos aqui reunidos. Aqueles que realmente não podem estar, estarão, se Deus assim permitir, pelo Neves TV. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude para que a tecnologia possa nos ajudar também, não é verdade? Mas nós hoje vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho segundo registrou Mateus. Mas antes eu gostaria de continuar a conversar com vocês sobre algumas coisas que eu experimentei 2 anos aí que eu não estive aqui, não estive presente. E eu queria dizer para vocês uma coisa. Jesus está voltando. Estamos no fim. Jesus está voltando. De uma forma crescente. Cada vez mais, durante esses 2 anos, eu ouvi essa frase. Jesus está voltando. Jesus está voltando mesmo. E isso tudo agravado pela pandemia. A cada notícia que recebíamos, cada uma mais grave do que a outra, eu ouvi alguém dizer para mim, Gláucia, Jesus está voltando. Ele está voltando, está pertinho. Ele vai voltar. E a cada dia, as notícias eram piores. Internações, mortes por todo o mundo. E quanto mais ia crescendo, Jesus está voltando mesmo. Não é brincadeira. Eu cheguei a ouvir, quase que como forma de receituário médico, 3 vezes ao dia, ressuscitaram uma música. Não sei se vocês ouviram ou receberam, mas quase como receita médica. Eu ouvi aquela música. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Quem não conhecia esse hino passou a conhecer. Quem conhecia, relembrou. E os mercados vazios, e a música parece que começa exatamente assim. Então tudo fazia lembrar que Jesus está voltando. Mas é verdade, não é verdade? Jesus está voltando. Eu até pensei, quero confessar aos irmãos, eu pensei em Arthur,
quando eu estava escrevendo, pensando, conversando com Deus, Arthur, eu pensei em você entrando aqui dizendo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aí depois eu lembrei que nós temos uma cruz. Hoje ela não está. Mas nós temos anunciado constantemente que Jesus está voltando. Depois eu pensei, vou pedir ao Arthur para fazer um banner, ou colocar aqui muito grande aqui, Jesus está voltando. Ou quem sabe, colocar lá do lado de fora, Jesus está voltando. O que aconteceria? E eu fiquei imaginando, o que aconteceria se Arthur entrasse aqui, desesperado ou não, da forma como entrasse, dizendo, Jesus está voltando. Mas Jesus está voltando e Ele voltará. Porque Jesus morreu, mas ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele nos garante que voltará. A própria palavra nos dá pistas, nos dá sinais de que Jesus está voltando. E eu quero pensar com vocês exatamente em alguns desses sinais que mostram a volta do Senhor. Mas eu não quero pensar nos sinais que todos nós sabemos e vemos a todo momento em relação à natureza, né, como terremotos, maremotos, tsunamis, alguns desastres naturais, como por exemplo, ontem, e é motivo de nós orarmos pelo que aconteceu lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, em Capitólio, né? O que aconteceu, uma placa daquela rocha deslocou, descolou e matando algumas pessoas. Enfim, eu não quero falar de sinais que estamos todos vendo, a nível da natureza, a nível da violência crescente, a nível do desemprego, a nível daquilo que está visível a todo o mundo. Não são esses os sinais que eu quero tratar com a igreja hoje. Hoje eu quero tratar de sinais que nos levam a pensar na Igreja de Jesus Cristo, não na Igreja Batista de Neves, não somente, mas em toda a Igreja de Cristo Jesus. Sinais que a igreja precisa estar prestando atenção, estar dando conta de que realmente eles estão acontecendo ou não, para que estejamos vigilantes enquanto Igreja de Jesus Cristo. Mas quem é a Igreja de Jesus Cristo? Quem é? Alguém pode me responder? Quem? Nós? Eu. Vamos dizer assim, eu sou a Igreja de Jesus Cristo. Eu. Quando nós falamos nós corremos um grande perigo. Nós corremos o perigo de nos isentarmos da responsabilidade. Quando nós dizemos nós, obviamente eu estou incluído, mas já que eu tenho a irmã para fazer, o irmão para fazer, o irmão para agir, eu sento e deixo que o outro faça. Quando eu digo eu sou a igreja, eu me coloco no lugar de responsável por fazer. Então eu sou, você é, juntos somos, mas eu sou a Igreja de Jesus Cristo. E eu preciso entender o que a Bíblia fala para mim, para o meu eu, de uma maneira individual, que vai fazer com que, junto com o outro, estejamos como comunidade. Vamos a Mateus 24. Nós vamos ler a Bíblia. Eu gostaria que vocês não fechassem e fossem acompanhando os versos na medida do possível. Mateus capítulo 24, dos versos 11 ao 14. E depois eu vou a Apocalipse. Primeiro Mateus 24, dos versos 11 ao 14. Diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Agora eu vou lá para Apocalipse 3.
versículo 11, a parte A. Apocalipse 3, verso 11, a parte A. Venho sem demora. Venho sem demora. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua presença e nós clamamos para ouvir a Tua doce voz. Nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer nesse momento. Fala aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas quando será? O que o texto nos diz? Que ele vem cedo. Apocalipse, que nós acabamos de ler, diz que ele vem cedo. Mas quando? Ninguém sabe o dia, nem a hora. Nem o próprio Jesus. Apenas o Pai. Vamos ler Mateus 24, 36? Se não é isso que diz, o próprio Jesus dizendo, Mateus 24, mesmo capítulo, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe, mas ele vem cedo. Cedo ele voltará. E enquanto isso, nós, enquanto igreja, precisamos estar vigilantes. Por quê? Porque a Gláucia que está dizendo? Não. Porque o próprio Jesus, no mesmo capítulo 24, verso 42, vai dizer assim, já que ninguém sabe, portanto, vigiai. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. E é por isso que eu quero apontar com vocês alguns sinais que nos alertam para que realmente possamos estar de olhos atentos. Sinais espirituais, eu posso assim dizer, que vão confirmando, inclusive, que Jesus está voltando. E são sinais que se apresentam no seio da igreja, no meio da igreja de Cristo. Por isso que nós precisamos estar vigilantes. Eu sou a igreja de Jesus Cristo. Você é a igreja de Jesus Cristo. É interessante que no capítulo 24, Jesus estava falando com os seus discípulos a respeito da pergunta que os discípulos fizeram. Jesus não estava falando para a multidão. Jesus não falou sobre os sinais à multidão. Jesus falou aos seus discípulos, aos seus seguidores. Não foi à multidão. Isso é interessante. A palavra é para o discípulo de Jesus Cristo. E o primeiro sinal que eu quero apontar com vocês está no verso 11. Muitos falsos profetas aparecerão que enganarão a muitos. Precisamos estar atentos aos falsos profetas. Os enganos são sutis. Os homens falam em nome de Deus, falam da palavra de Deus de forma veemente, com toda certeza do que estão falando. E realmente, eles falam de forma que nós podemos, inclusive, acreditar. Usam a palavra, este é o problema, de modo como lhes convém. Mas usam de modo a convencer a quem ouve. E dizem que Deus falou, Deus disse isso, Deus disse aquilo. E oram, né? Deus mandou te dizer. Mas falam coisas do coração. Eu estou falando dos falsos profetas. Em Ezequiel 13, vamos lá. Ezequiel 13, versos de 1 a 3. O profeta Ezequiel já falava, ele sim em nome de Deus, o que lá acontecia. Já acontecia naquele tempo do Antigo Testamento pessoas falando em nome de Deus. E diz assim o texto:
veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem ao coração. Ouvi a palavra do Senhor. E o verso 3 diz assim: assim diz o Senhor, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Homens e mulheres que pregam a palavra em nome de Deus, mas apenas com um propósito, para acariciar seu ego, seus egos, cada um com o mesmo objetivo, ou para atender aquilo que a multidão quer ouvir. A multidão está sedenta, então nós ouvimos sobre palavras sobre motivação, aquelas palavras que dão um up, né? Que suspendem, que levantam, que impulsionam as pessoas, porque nós estamos principalmente agora num período onde muita doença está aparecendo, pessoas estão deprimidas, estão suicidando, enfim, coisas desagradáveis realmente, e as palavras são de motivação, de empurrar o cidadão para que ele não desista, que ele pode, que ele é capaz, que ele, homem, é capaz. E é interessante que esses homens e mulheres vivem como se Jesus fosse voltar agorinha mesmo. Eles sabem que Jesus vai voltar, mas eles vivem como se não soubessem, como se não importassem. Porque quando se fala o que Deus não mandou, quando se faz o que Deus não mandou fazer, e muitas das vezes, nós precisamos prestar atenção para atentarmos aos nossos comportamentos. Quantas vezes nós estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar? Quantas vezes nós estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar? E todos nós, crentes em Cristo Jesus, sabemos que Jesus vai voltar. Nós anunciamos isso. Nós anunciamos pelo menos uma vez por domingo, prezamos em estar aqui dizendo, olha, a ceia anuncia a morte de Cristo até que Ele volte. É isso que nós estamos anunciando. Mas vivemos de tal maneira como se o Senhor não fosse voltar. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele diz assim, no capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, dias difíceis. E é isso, nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis. Não estamos vivendo de modo fácil, não tem ninguém batendo palma para os dias que estamos vivendo. Dias difíceis. Mas nós precisamos ficar firmes. Em dias difíceis, precisamos continuar marchando, firmes, independente das dificuldades. Estamos aí falando no novo ano que se inicia, estamos iniciando realmente um ano e precisamos permanecer firmes, porque o próprio Jesus, lá em Apocalipse capítulo 22, verso 20, o próprio Jesus, mais uma vez, ele vai nos garantir: venho sem demora, fique firme, venho sem demora. Não sejais enganados pelos falsos profetas. E aí vocês podem estar perguntando, mas como que a gente faz isso? Como nós não vamos ser enganados por esses falsos profetas? Porque de engano nós vivemos desde o início do mundo. Vocês lembram de Adão, Eva e a serpente? A serpente conseguiu, de uma maneira eficaz, levar Eva, não é? E Eva, quer dizer,
Adão foi atrás de Eva, né? Eva não levou Adão. Adão consentiu e foi também, caiu. Desde lá foram enganados. Por que que eles foram enganados? Porque não ouviram a palavra de Deus. Igreja, quer não ser enganada pelos falsos profetas? Meditem, reflitam, leiam a palavra de Deus e obedeçam, sobretudo, obedeçam à voz de Deus. Para que você conheça o que Deus tem para você, você precisa ter tempo com Ele, ter tempo diante da palavra para ouvir as verdades que são contidas na palavra, na Bíblia, a palavra de Deus. O salmista no capítulo 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você não tem prazer na lei do Senhor? Peça a Ele que Ele vai dar. Tenha prazer em ter tempo com o Senhor. Se você não tem, Ele vai dar se você pedir. Se tem uma coisa que Ele não rejeita, não recusa, não vai dizer não a você, é quando você pede a Ele: eu quero mais tempo com o Senhor. Eu quero ouvir a sua voz. Agora esteja preparado, esteja preparada, porque o Senhor vai atender a sua oração. Mas eu quero ir para o segundo sinal. Está lá no verso 12. A iniquidade multiplicará. A iniquidade multiplicará. Nós não sabemos mais em quanto isso vai multiplicar, não é verdade? Nós já estamos fartos de ver a iniquidade multiplicar. Ela vai continuar multiplicando, aumentando. Mas, Glaucia, o que é esse negócio de iniquidade? Talvez na sua versão não esteja uma outra palavra. Injustiça? Parcialidade, tendenciosidade, iniquidade ao desrespeito, iniquidade é a negação de leis e mandamentos sagrados de Deus, transgressão à lei, enfim, pecado. Hoje nós temos dificuldade até falar em pecado, né? Parece até pecado falar em pecado. É o pecado. O pecado vai aumentar. As pessoas pecando vai aumentar. Nós podemos estar caminhando de forma a pecar mais. Somos todos pecadores, correto? Somos todos pecadores. Obviamente que nós temos o Espírito Santo que vai nos sinalizar quando estamos fazendo a coisa errada. Vocês querem ver como pecamos? Quanto tempo temos tido com o Senhor? Quanto tempo nós temos nos debruçado diante da palavra do Senhor e obedecido o que Ele tem mandado para que nós venhamos a fazer? Quanto tempo ou por quanto tempo? Se eu desobedeço a voz de Deus, eu estou pecando. É simples assim. Então nós corremos o risco de estarmos pecando. A igreja do Senhor. A iniquidade, a injustiça vai aumentar. E é interessante quando nós falamos da igreja do Senhor, quando eu estava conversando com o Senhor, pensando no que eu poderia estar compartilhando com vocês, eu lembrei que hoje é até difícil nós reconhecermos quem pertence à Igreja de Jesus Cristo.
Porque distinguir um crente do não crente. Porque quando eu era criança, eu saía de casa e vinha para cá, para a igreja. Como eu moro distante, eu via muitas pessoas andando pelo caminho e via as pessoas com a Bíblia na mão e famílias reunidas pelo caminho, indo à igreja. Nós sabíamos que estavam indo para a igreja. Por quê? Porque estavam com a Bíblia na mão e era domingo de manhã. Então nós já sabíamos que aquele ali era um crente em Cristo Jesus. Depois essa palavra meio que caiu, né? Crente eram os bíblias, né? Lá vai um Bíblia, né? Era uma coisa assim. Hoje nós falamos que existem os evangélicos, mas nós não sabemos quem é quem. Mas domingo, na minha época, a gente quando fala assim já é porque a coisa está passada, né? Então, na minha época, eu ouvia na escola bíblica dominical, quando eu era bem criança, dizer assim: domingo é o dia do Senhor, vamos à casa do Senhor, com alegria à casa do Senhor. Hoje, domingo já não é mais a casa do Senhor, não é dia de vir à casa do Senhor, porque muitos quando escolhem, decidem estar em qualquer outro lugar que não a casa do Senhor. Decidem, escolhem. Não estou falando dos que não podem. Estou falando dos que decidem estar em um outro lugar que não a casa do Senhor. E depois nós cantamos: não existe nada melhor do que estar diante de Deus, do que estar em tua presença. Mas nós, muitas das vezes, escolhemos estar em outro lugar. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que fica difícil hoje nós distinguirmos os cristãos, os pequenos cristos, os seguidores de Jesus Cristo, os discípulos daqueles que não seguem. Hoje o que nós citamos, o versículo citado é aquele assim: posso todas as coisas e todas as coisas me são lícitas. Lógico que foi eu e você, né, o homem que criou esse verso, porque nos convém. Eu posso tudo. Hoje, o temor ao Senhor foi embora, não existe mais. Tudo pode. Eu estou falando de iniquidade, eu estou falando de pecado. O que antes era pecado, hoje não é mais, tem outro nome. Pecado, a gente abafa, não pode falar em pecado, que pode espantar alguém. Não posso falar em céu, não posso falar em inferno. A mentira aumentando, a desonestidade aumentando. E os crentes em Cristo dizendo: é o jeitinho brasileiro, eu também sou. O pecado afasta o homem de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso. A igreja do Senhor precisa estar atento a isso. Não é porque eu não roubo, porque eu não mato, que eu não peco. Eu peco e o meu pecado me afasta de Deus. Hoje tudo é relativo. Tudo é relativo. Mas quando nós falamos de Deus e da doutrina de Jesus Cristo, não há relatividade. Porque Jesus Cristo, ele é o absoluto. Ele é a verdade. O que a palavra diz que é pecado, continua sendo e continuará sendo pecado. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não é uma parte palavra e a outra não é. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos, sim, enquanto igreja, para que eu e você, nós não venhamos ou não estejamos fazendo parte dessa estatística que está contribuindo para a iniquidade aumentar. Nós precisamos estar de um outro lado e precisamos nos preocupar. Se não estamos fazendo parte dessa estatística que está entristecendo o coração do Senhor. Mas, Gláucia, como é que nós vamos escapar dessa história, dessa iniquidade, desse pecado, dessa injustiça, desonestidade, desse jeitinho brasileiro?
Mateus 6,33 diz o quê? Buscai. Não escutei. Buscai. Não diz isso. Eu acho que eu não escutei. Não diz isso. Em Mateus 6,33, abre aí a Bíblia. Mateus 6,33. Se diz o que vocês falaram, foi pela metade. Eu não escutei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha aí a resposta. Busque a Deus, adore o Senhor em espírito e em verdade, em primeiro lugar. E a justiça do Senhor, porque quando você se aproxima daquilo que é bom, quando você se aproxima de Deus, as coisas mais, as injustiças, a iniquidade, o pecado, vai se distanciando. É a lógica. Quanto mais você busca o reino de Deus, mais de Deus você terá. O inverso também é verdadeiro. Quanto menos você busca a presença de Deus, menos de Deus você terá. Simples assim. Brasa fora do braseiro. Conhece? Tirou a brasa do braseiro, o que que faz? O que que a brasa faz? O que que acontece com ela? Isso, apaga. Mas eu quero ir para o terceiro sinal, que ainda está no verso 12. Não fechem a Bíblia não, olhem para ver se eu estou falando certo ou se eu estou inventando história para vocês aí. Se não estou sendo falso profeta aqui para vocês. Vamos lá. 12. Lembrem que nós estamos vendo sinais pertinentes à Igreja de Cristo, tá? Em relação à proximidade do fim. O verso 12 nos aponta o esfriamento do amor. Esse amor que fala aqui, não é o amor de amizade, o amor filéu, não é. É o amor ágape. Jesus está dizendo, olha, esse amor incondicional que Deus tem por nós, e que eu dou a vocês, que Deus dá a vocês, através do Espírito Santo, esse amor esfriará. O meu amor, o amor que eu tenho, dado por Deus através do Espírito Santo, porque um dos frutos do Espírito Santo é o amor, correto? Amor. É desse amor, é esse tipo de amor que Deus nos dá. Deus nos dá um tipo de amor que, desse jeito eu gosto de fulano, desse jeito não dá para ser. O amor que Deus dá através do Espírito Santo é um amor incondicional. Esse amor esfriará. Então ele não está falando para a igreja. Ninguém tem um amor dado pelo Espírito Santo se não for discípulo de Jesus Cristo. Esse amor esfriará. É triste, porque eu estou falando, eu posso esfriar em amor. E eu preciso ter esse cuidado para que eu não esfrie em amor. O que Jesus está dizendo é que a igreja de Cristo não terá ou não teria o mesmo fervor, o mesmo comprometimento com o seu reino, com a prática cristã. Nós não vamos mais chorar pelos perdidos. Vai ser algo costumeiro nós passarmos e olharmos. Falta de graça é a desgraça, né? Então vai ser costumeiro nós passarmos e olharmos a desgraça da humanidade. E tudo bem, e vamos embora. E isso não mexe com a gente mais. Isso significa que o amor está esfriando. Ah, Gláucia, mas eu não vou dar jeito no mundo? Vão continuar usando crack ali na frente? O amor esfriará. Aquele que estava aqui sentado ali, não está mais. Aonde está? Não sei. Tenho nada com a vida dele.
o amor esfriará. Não temos mais tempo para as coisas do reino do Senhor. Não temos mais tempo para o nosso próximo. Eu penso que com a pandemia, muitas coisas foram acelerando e eu acho que até nos dando uma boa desculpa para não praticarmos ou fazer o que fazíamos antes. É verdade que muitas coisas nós não podemos, não devemos ou algumas pessoas não podem. Ok, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das desculpas que nós damos ou achamos que damos a nós mesmos e aos outros por aquilo que não temos mais prazer em fazer em relação ao reino de Deus. O amor esfriará. Não temos prazer na comunhão. Os nossos cultos acabam virando shows. Hoje, os templos estão como se fossem casas de show. As nossas músicas são músicas que não sabemos o que cantamos, porque não entendemos o que estamos falando. Não conversamos mais com Deus, mas conversamos nas redes sociais, passamos a madrugada toda nas redes sociais. Senta para conversar com Deus 5 minutos. O morador da sua casa, o pai, filho, sei lá quem, do outro cômodo escuta o ronco. Rapidinho, 5 minutos. Já sabe até que você estava começando a orar, pelo ronco que você dá. O problema é que nós não estamos conhecendo mais a palavra de Deus. Está tão perto de nós. Quantas pessoas não têm? Mas nós estamos deixando a palavra de Deus de lado. Os cristãos não conhecem a palavra. O problema todo é que o inimigo conhece, de capa a capa. O diabo conhece a palavra de Deus. Satanás conhece a palavra de Deus. O cristão não conhece a palavra, não pratica, porque não conhece. Ah, mas Satanás conhece e não pratica. Também, lógico. Olhem isso. Eu vou repetir o que eu falei para vocês. O cristão não conhece a palavra de Deus e não pratica. Satanás conhece a palavra de Deus e não pratica. Pouca diferença, né? No final das contas, ninguém faz nada. O amor vai esfriar. Nós precisamos realmente voltar ao primeiro amor. Mas se nós não sentirmos sede, nós não vamos à fonte, não é assim? Vocês veem que toda hora eu pego um pouquinho de água para poder falar com vocês. Porque eu sinto sede. Enquanto eu não sinto sede, eu continuo. Mas se eu estou distante do Deus da palavra e da palavra de Deus, e não fizer um movimento contrário, eu vou continuar longe. Se o meu amor está esfriando assim, vai continuar a esfriar, vai ficar gelado, não é? Nós precisamos ter fome e sede da palavra de Deus, assim como nos diz o salmista. Olha que salmo lindo, a gente acha esse salmo lindo. Salmo 42, abra aí a Bíblia, aproveita o tempo para ler a palavra de Deus. Não guarda não, Salmo 42, versos 1 e 2. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus vivo. Vocês já imaginaram a gente tendo essa sede, essa fome de Deus, e com todo o coração dizendo para o Senhor, chegando aqui todos juntos, de coração contrito e dizendo: Senhor, a minha alma tem sede de Ti, do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Como nós alegraríamos o coração do Senhor? Como nós alegraríamos o coração do Senhor? Nós precisamos pedir ao Senhor que nós tenhamos sede. Tem muita gente que não tem sede, né? E aí faz o quê?
Mas nós podemos pedir: Senhor, eu quero ter essa sede de Ti. Eu quero ter essa sede de Ti. E eu preciso finalizar. O verso 3 fala mais uma coisa apenas, 13, perdão. Fala de que alguns não irão perseverar. Já ouviram falar em apostasia? Alguns apostatarão da fé. Não vão perseverar até o fim. A apostasia é quando uma pessoa conhece ao Senhor Jesus, mas depois de conhecê-lo, se afasta, decide se afastar. Decide, não é se afastar, é rejeitar. Não é afastamento, é rejeição, embora conheça. Ele conhece, mas em algum momento ele decide rejeitar a pessoa do Senhor Jesus. Conhece a verdade, mas prefere, por alguma razão, acreditar na mentira. O livro de Timóteo, primeira carta de Timóteo, de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, verso 1, vai nos dizer assim: ora, o Espírito afirma expressamente que os últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a espíritos de demônios. Percebem? Paulo alertando a Timóteo. É para nós, para mim, para você, palavra para hoje. Precisamos estar firmes. Firmes na fé. Firmes. Permanecer firmes. Decidir estar. Decidir estar. Porque quando você decide, você fala para o Senhor: eu quero. Eu quero. Eu quero estar firme. E o Senhor vai te ajudar a permanecer firme. Mas como é que eu faço isso, Glaucia? Além de pedir ao Senhor, porque tem a sua parte, né? Tem a minha parte. Eu posso pedir, mas não é pedir e sentar, né, na cadeira: Senhor, joga aí do céu para ver se a coisa acontece. Seria ótimo, não é? Para os mais cansados, então, que acham que tem validade, como é que é? Validade vencida, né? Já passou e tal, deixa para o outro fazer, deixa... joga aí, Senhor. Não. Nós podemos nos envolver com a igreja, com os trabalhos da igreja, com o reino de Deus. Nós podemos participar dos projetos da igreja, nós podemos, inclusive, criar projetos para a igreja. Podemos participar de toda e qualquer programação que a igreja oferece. Por que não? Por que não? Fazer tudo aquilo que Deus orientar que faça. Vejam bem, eu não estou dizendo que é para que nós venhamos a fazer tudo e se ocupar. Isso se chama ativismo religioso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de colocar o coração à disposição do Senhor. Nós estamos no início de ano, nós estamos aqui pensando no que podemos fazer dentro do contexto do reino de Deus. Então se coloque com o coração contrito, entendendo que se você não quer, não tem prazer, que peça ao Senhor. Mas se você já tem o prazer e gostaria de fazer algo, que o Senhor te mostre o que é. Se envolva com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Porque se você tem fé e não tem prática, para onde vai a fé? É só a gente estudar o livro de Tiago. Obras sem fé não adianta. Fé sem obras, muito menos. Então nós podemos pedir, clamar ao Senhor que nos ajude. Isso vai fazer também com que aquela lenha, né, que a gente tirou do fogo, que ela continue, que aquela brasa, ela continue a estar acesa. Estar em comunhão com o outro vai fazer com que a brasa continue estando acesa. E nós precisamos fazer assim
até que Jesus volte. Até. Permanecendo firmes. Firmes na promessa, nas palavras do Senhor. Em mais esse tempo, né, que nós estamos iniciando, nesse novo ciclo, nesse ano que se inicia aí, que realmente nós venhamos a decidir a não sermos enganados pelos falsos profetas e que não sejamos um deles. Que possamos meditar na palavra do Senhor, na palavra de Deus, para não sermos pegos de surpresa. Certamente que a iniquidade, ela vai aumentar. Não sou eu quem digo, a palavra nos garante. A palavra nos garante. Ela há de se multiplicar. Mas que nós, enquanto igreja, sejamos a igreja que busque o reino de Deus e a sua justiça. Que tenhamos fome e sede de justiça. Fome e sede de Deus. Firmadas e firmados, igreja firmada na fé em Jesus Cristo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus está voltando. Abaixe sua cabeça, vamos orar? Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada pelo Teu amor. Clamamos ao Senhor pelo Teu doce e Santo Espírito, para que fale em nossos corações, que fale a nossos corações, a cada coração que aqui está, com voz suave, doce, que é a Tua voz. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes, nos ajuda a permanecermos fiéis a Ti. Nós desejamos ser fiéis a Ti até o fim. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar passando para o nosso momento de dedicação de dízimos e ofertas. Você que está aqui presencialmente com a gente, você consegue durante essa canção se levantar e colocar o seu dízimo, a sua oferta aqui no nosso gasofilácio, enquanto a gente está cantando essa canção. Almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Doce alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá, mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá, mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por
Jesus virá, Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Nós vamos nos colocar de pé. Vamos cantar assim, ó. Eu não sei se vocês vão ficar contentes ou não cantando, né? Jesus virá outra vez aqui. Mas eu vou pedir para que vocês cantem com alegria. Aqueles que conhecem. Nós vamos começar. Quantos conhecem esse cântico? São poucas as pessoas que conhecem realmente, viu? São poucas as pessoas. Então nós vamos cantar para aprender. De novo. Nós vamos começar com Jesus virá. Vamos começar com o estribilho. Tá bem? Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Foi tentado e não pecou jamais. A sua vinda foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o meu Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém? Amém, Ele é o nosso Senhor. Eu quero convidar os visitantes que sejam aqui à frente. Nós não temos hoje a nossa lista, mas se tiver perdão, os aniversariantes, né? Eu chamei os visitantes, tem gente olhando assim para mim ali, como assim, né? Os aniversariantes que estiverem aqui presentes, nós não temos a lista, mas se você é aniversariante dessa semana, esteja aqui conosco para nós podermos orar com você. Há alguém? E há visitante entre nós? Levanta a mão assim para a gente ver. Não? Não há. Então a palavra hoje foi para os de casa? É isso? Não somos mais visitantes. Ok. Não temos aniversariantes aqui. Mas vamos orar porque provavelmente nós temos, sempre alguém que aniversaria. Sempre. Então nós vamos orar. E depois nós vamos sentar, fechar os nossos olhos, continuar com os nossos olhos fechados, com uma oração silenciosa. Nós estaremos então indo para o restante do nosso dia, continuando a cultuar ao Senhor durante o dia. E às 19 horas, se Deus assim nos permitir, voltaremos, ok? Então vamos orar. Senhor, obrigada porque a Tua palavra é fiel. O Senhor voltará. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é quem nos garante. Dá-nos, Senhor, prazer em Tua casa, na Tua causa, no Teu reino. Dá-nos disposição para anunciar as Tuas boas novas. Que sejamos nós o outdoor que vai andar pelas ruas dizendo: Jesus está voltando. Que
nossas vidas falem do Senhor, que nossas vidas anunciem as boas novas de salvação. Que o Senhor nos dê condição para fazer dessa maneira. Dá-nos a tua paz, esteja com os aniversariantes da semana, que o Senhor possa estar dando saúde àqueles que precisam, que abra portas de trabalho para aqueles também que precisam. Nós sabemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, conhece os nossos corações, os corações do teu povo, da tua criação, e por isso nós colocamos diante do Senhor todos os nossos pedidos, as nossas angústias e as nossas gratidões, porque somos gratos ao Senhor por estarmos aqui. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor preparou esse tempo. Dá-nos um restante de dia, cultuando, louvando, engrandecendo o teu santo nome. Que nossa vida seja essa, para honrar e glorificar ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda adoração e de todo louvor. E é em nome de Jesus que nós clamamos e nós oramos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.